E aí, gente, tudo bem? Então, gente, eu voltei e hoje, apesar da minha animação toda, eu vou falar sobre um assunto muito sério, porque eu acho que eu devo falar sobre isso. Eu falei um pouco no meu Instagram e eu devo falar um pouco sobre isso porque foi uma coisa que eu passei nesses últimos dias. Estou aqui de cara lavada para vocês verem o resultado disso que eu estou falando. E eu estou falando o quê? De ansiedade. Vamos ao vídeo? Oi, gente, então, nessa era, não é novidade que muita gente tem ansiedade, tem problema com ansiedade, tem problema de depressão. E eu, nos últimos anos, assim, praticamente nos últimos 6 anos, eu vim desenvolvendo uma série de problemas envolvendo a saúde mental. O que eu vou abordar hoje é a ansiedade, porque eu tive um problema recente com a ansiedade. Na verdade, eu sempre tive ansiedade, por ser decorrente de um outro problema que eu já tenho, mas a partir do ano passado eu comecei a ter um problema um pouco mais sério, que foi muito visível, foi muito na cara. Exatamente, eu comecei a demonstrar minha ansiedade a partir de machucados que eu acabava provocando em mim mesma sem ter vontade. E eu nunca fui uma pessoa que tive problema de falar sobre a minha saúde mental, sobre as coisas que aconteciam comigo. Eu nunca tive problema, nunca tive vergonha nem nada, mas esse problema de ansiedade que eu comecei a enfrentar no ano passado foi uma coisa que me deixou super envergonhada. Por quê? Eu acredito que seja pelo fato de que é uma coisa que eu não consigo esconder, sabe? Eu não consigo simplesmente pôr uma máscara literal para poder esconder todas as manchas e os machucados que isso causa em mim. Eu vou tentar achar o máximo de fotos possíveis que eu deva ter, talvez, em que eu estou numa situação parecida com essa. E foi uma coisa muito que aconteceu. Assim, simplesmente aconteceu e a gente não sabe. Eu falo assim, a pessoa que tem isso não sabe muito bem como controlar. Na verdade, não tem como controlar, é um impulso. E, igual eu falei, a depressão, se eu tô triste, é uma coisa que eu consigo esconder. Outros problemas que eu tenho é uma coisa que é super tranquilo esconder. Isso, e mesmo até a ansiedade, assim, sabe? Eu nunca fui de roer unha ou nem nada parecido, assim. Talvez minha hiperatividade, que a pessoa percebia que eu tava um pouco ansiosa. Às vezes eu falo demais quando eu tô ansiosa. Mas isso foi novidade. É uma coisa que deixa o meu rosto muito feio. E o que eu faço? É uma coisa que às vezes as pessoas têm curiosidade de perguntar, principalmente quando me vê pessoalmente nessa situação. Ninguém pergunta, na verdade. Mas eu imagino que seja curioso porque é muito feio. É muito feio e chama muita atenção. O que acontece? Ano passado eu passei por uns períodos bem difíceis da minha vida, coisas que eu não podia controlar, problemas que eu não podia resolver. E coisas que estavam fora do meu alcance. Então, basicamente, todas as vezes que eu me sentia de mãos atadas, eu queria tirar aquilo que estava me incomodando, porque aquilo me incomodava. Então, eu queria tirar aquilo de mim, eu não conseguia tirar o problema. Então eu meio que ia para aquilo que eu conseguia tirar, que também me incomodava, que eu tenho uma pele bem acnéica. Na verdade, quando eu era bem mais nova, eu tinha espinha grau 3. Eu não comecei tratamento de Roacutan, que eu precisava da autorização da minha mãe não autorizou. Mas depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, as espinhas diminuíram muito. Aliás, diminuíram quase tudo, pra ser sincera. Eu fiquei com bastante cicatriz. Não vai dar pra ver pela qualidade da minha câmera, mas eu tenho bastante cicatriz, principalmente aqui assim. Mas os cravos ainda é uma coisa muito recorrente, não só cravo, porque o cravo é uma coisa que é fácil tirar e geralmente não dá mancha. Não dá mancha, não dá machucado. Mas eu também tenho muitas milhas, que é tipo um negocinho durinho. Você já deve ter visto ou tido isso, que é tipo um cravo interno durinho branco, que você não consegue tirar se você espremer. Você tem que ir numa pessoa que ela vai fazer um mini corte, um mini furo, alguma coisa, e vai retirar aquela milha dali. Eu tenho muitas na região aqui do queixo, principalmente. Então, essas milhas, eu quero tirar. Então eu acabava usando
uma agulha, ou uma coisa que não é nada recomendado, coisas que não são limpas, não são esterilizadas e tudo, para poder cutucar aqui. Comprei diversos. Eu tenho aqui diferentes tipos de extrator de cravos e tudo. Esses aqui são só alguns, porque outros, os mais violentos, que às vezes tinham uma ponta bem fina, ou uma coisa que dava para fazer perfuração, meu marido ele jogou fora para evitar que eu faça coisas desse tipo. E, por exemplo, esse daqui é um, né? Que no caso eu até tirei a pontinha dele, que a pontinha dele era bem fininha. Eu cortei, lixei pra servir só como coisa, mas é uma coisa que, por exemplo, eu uso e belisca, entendeu? E dessa última vez ficou bem roxo porque eu não tava com nenhum dos meus extratores de cravo, não tava com nada disso, e eu tava espremendo na mão. E aí às vezes eu espremo, só que ainda continua inchado, eu ia lá e espremia com mais força, eu espremia com muita força. Enquanto saía um líquidozinho, que eu acredito que é o líquido linfático, eu ficava espremendo esse negócio. E aí assim, eu me sinto com vergonha, mas eu quero falar sobre isso porque eu acho que, pelo mesmo motivo que eu falei no Instagram, sabe? Eu acho que eu sempre me sinto como se eu fosse a única que estivesse passando por coisas desse tipo. E eu sei lá no fundo que eu não sou, eu sei que tem muitas pessoas passando por isso, mas que as pessoas não falam, as pessoas não comunicam. E eu cansei, sinceramente, eu cansei de me sentir sozinha, passando por coisas que só eu passo, me sentir diferente, sendo que eu sei que tem muita gente que passa por coisas parecidas com isso. Então eu quero dizer que eu sou uma delas, eu passo por coisas desse tipo. Se você passa por coisas desse tipo, você não tá sozinha. E eu espero que a gente consiga superar isso. Eu faço tratamento, eu não atualmente, porque a grana tá curta, mas eu já fiz tratamento por muito tempo e eu sei que isso é necessário, mas eu também sei que nesse meu caso, esse meu quadro de ansiedade é uma coisa muito particular de um problema X que está acontecendo. Nesse caso foi a mudança. Eu não estava em Belo Horizonte, eu me mudei para São Paulo e meu marido ficou em Belo Horizonte para resolver uma pepinada de pepino, e eu consegui ajudar poucas coisas, tinha muitas coisas que eu não conseguia fazer. Eu tava muito ansiosa por causa de tudo que estava acontecendo e tal, então eu acabava começando a espremer. Então tudo que acontecia, um problema acontecia que eu não conseguia resolver, eu acabava espremendo. E aí quando eu espremo, eu acabo tirando a casquinha. Por exemplo, espremi e feriu, no outro dia deu casquinha, eu vou lá e tiro a casquinha, espremo mais, sabe? É uma coisa muito violenta comigo mesma. E eu não gosto disso, é óbvio que eu não gosto disso, é óbvio que eu não gosto de sair assim na rua. Eu me sinto horrível de sair assim na rua, eu me sinto péssima, mas é uma coisa que me deixa mais péssima ainda, porque é uma coisa incontrolável da minha parte. Mas eu sei que é uma coisa só temporária. Eu sei que acabou a mudança, meu marido chegou aqui, eu não cutuquei mais nada, entendeu? Eu deixei cicatrizar, ainda vocês podem perceber que tá escuro, e essas manchas escuras tendem a sair pela minha experiência. Elas vão sair, mas vão demorar alguns meses. E é isso, sabe? Eu posso esconder essas manchas com maquiagem, mas eu até muitas vezes prefiro não passar maquiagem quando eu tô nesse estado. Então, primeiro porque não esconde. Quando tá muito ferido, não esconde, a maquiagem não esconde, e eu acho que só piora a situação, porque é uma coisa suja que eu tô colocando ali. Então eu prefiro, eu já tô me mutilando demais, por assim dizer. E é isso, gente. É muito feio? Eu tenho vergonha disso? Tenho. Eu tenho que melhorar isso? Tenho. Mas eu sei que é um problema que eu estou lidando, que eu vou lidar, e que eu quero mostrar pra todo mundo que às vezes o seu problema não é igual ao meu, mas ainda assim você deve ter algum problema ao qual você se envergonha de falar. E não é que eu acho que você tem que sair falando para todo mundo, mas eu também acho que não deve ser uma coisa que deve ficar escondida, sabe? Porque alguma pessoa pode te ajudar com isso, sabe? O meu marido é uma pessoa que me ajuda demais com todos os problemas que eu tenho, ele me ajuda demais. Essa questão, ele fica muito triste, muitas vezes ele fica
com raiva de mim, sabe? Porque eu faço isso e não é uma coisa também muito controlável dele, sabe? Porque ele sabe que quando eu tô assim é porque eu tô muito mal. Então ele não fica bem, não tem jeito de ele ficar bem com isso. Mas ainda assim ele me ajuda, ele me controla. Então quando ele me vê com a mão no lugar, ele me xinga igual criança, sabe? Pra eu não fazer. E eu entendo isso e eu quero ser tratada assim. Eu quero que me xinga porque eu tô fazendo isso, porque eu muitas vezes eu não percebo, sabe? Às vezes eu tô distraída fazendo assim, mexendo e tal. Muitas vezes eu já me peguei fazendo isso dormindo, tipo assim, eu tava dormindo, aí eu devo ter passado a mão aqui e tava meio dormindo, meio acordada, espremendo alguma coisa, entendeu? Então é muito difícil pra mim me controlar e ter uma pessoa pra falar, me advertir, olha, por que você tá fazendo isso? Inclusive, esses dias eu tava no metrô e eu tava mexendo aqui assim, ó, e aí eu tava espremendo e o negócio tava sangrando, e aí eu tava comprando o bilhete do metrô, e a mulher falou, para com isso, tá sangrando, que não sei o que lá. Eu achei super preocupada da parte dela, que não tem nada com a minha vida, mas é isso, eu acho que até mesmo você conseguir pessoas pra te ajudar nisso, que te demonstra, que te adverte, se for o caso, é uma coisa que te faz melhorar emocionalmente também, porque você percebe que tem algumas pessoas que são preocupadas com você e estão dispostas a ajudar. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado alguém, mesmo que eu tenha um pouco público, mas ainda assim, eu acho que eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto e eu não quero sobrecarregar ninguém. Eu sei que é um assunto super chato, super triste, mas ainda assim é um assunto que eu acho que é necessário de falar, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência, deixa um like, se inscreve no canal se você quiser me ajudar a passar por isso, se você quiser para me ajudar a ganhar dinheiro e sustentar a minha casa, que tá um pouquinho difícil. Mas é isso, gente. Um beijo. Falou!